Salve galera, primeiramente queria agradecer o apoio incrível que vocês estão dando aqui nos vídeos, sempre deixando o like, comentando e assistindo até o fim. Eu estou muito feliz que o canal está crescendo, então muito obrigado, vocês são incríveis! E no final desse vídeo eu vou lançar um desafio para vocês, então bora pro resumo do episódio. Iniciamos o episódio com um vislumbre do meio externo, onde os prováveis envolvidos com o jogo mencionam que PN0EA parece estar se divertindo e que o seu aprendizado parece estar avançando rápido graças ao arqueiro e que precisam agradecê-lo. Porém, a outra participante do diálogo diz que há um problema. PN1EB está reclamando que está entediada e o rapaz ali emenda que eles irão permitir que ela dê uma volta. E voltamos ao mundo do jogo, onde vemos Earth sendo convidado a participar do grupo de Zui, pois segundo ele, tanto Nora quanto Casamine não poderão jogar hoje. Earth então comenta que eles estarão em desvantagem hoje, visto que somente a Millie irá curar, porém Zui diz que eles estão esperando por uma nova curandeira que ainda não apareceu. Eles alertam a Earth que a novata pode ser um pouco rude às vezes. Earth até demonstrou um certo desconforto com a informação, porém ele pergunta se ele só precisa não ligar para isso. Zui apenas se desculpa pela escolha, justificando que não encontrou mais ninguém livre para hoje. Eis que ouvimos aquela típica risada clichê vilanesca. Era a nova integrante folgando para cima deles, enaltecendo o fato de que todos vieram recepcionar ela, perguntando se ela deveria elogiá-los por isso. Zui coringa com ela dizendo que ela é quem está atrasada, e a gente já percebe que as animosidades prometem ser tensas durante o episódio. Zui diz que o nome dela é Elizabeth, mas que chamam de Elisa para encurtar, enaltecendo que ela é uma boa maga, então era para ele ficar tranquilo. Zui pede para Elisa descer e pedir desculpas a Earth. Ela, porém, diz que o Prota parece um fracote, perguntando se ele realmente será útil, dizendo que ele parece tão normal que é quase um NPC, e eu lembrei do início do game, onde Earth dizia justamente querer passar essa vibe, pois bem, ele conseguiu. Zui surta com um comentário e Earth apenas diz que ele provará se ele será útil ou não dentro da dungeon. Na próxima cena vemos Earth arrombando uma porta, o pessoal agradece pela utilidade dele e a tsundere da parte faz o que toda tsundere faz. Reconhece meio que menosprezando o Prota, dizendo que ele é útil pelo menos para desarmar armadilhas. Eles seguem avançando e já estão no 5º andar. Zui sugere uma pausa e a guria diz que eles não têm tempo para descansar. Rage alerta que eles têm que seguir com cautela a partir dali. Millie diz que ouviu boatos, que por ali aparecem alguns monstros poderosos, e Earth mentaliza que se tratam dos liches inferiores. A tsundere pergunta se eles são tão brabo quanto dizem, e Earth diz que sim, pois ataques físicos não geram efeito contra eles, e eles também geram muitos efeitos nos status dos players, ferrando inclusive o movimento dos jogadores. Millie tenta tranquilizar Elisa dizendo que não é para se preocupar, pois ela consegue desfazer os efeitos de congelamento e paralisia causados pelos liches, enquanto a Elisa por sua vez consegue lidar com petrificação. Enquanto eles estão no papo ali, Earth percebe que há monstros se aproximando, eles perguntam quantos são. Earth diz que são 12, sendo 4 deles liches inferiores, ou seja, ferrou. Zui pergunta se há armadilhas na sala e Earth diz que não. Eles chegam à conclusão de que o melhor a se fazer é preparar-se onde eles já estão para a batalha, e assim eles o fazem. Tá todo mundo ali prometendo dar o sangue, enquanto a galera olha pro lado e a tsundere tá toda tiltada, ou seja, ela sentiu a água batendo nas partes baixas. Earth dá aquela risada típica e diz que ela tá tão nervosa que não consegue nem falar e tá até tremendo. Zui pede para ela magias de ataque e ela apenas confirmou que o fará. A primeira leva de monstros chega e Earth pede para deixar pro pai. Ele carrega o Wide Arrow, eles invocam uma magia chamada Holy Ray. Millie manda Explosion e Zui se anima pensando que os monstros iriam tombar, mas eles ficam de boa e bem, Earth meio que já sabia disso. Rage usa seu ataque chamado Raygo Control e em seguida Taunt, atraindo dessa forma o ataque dos monstros para ele tancar. Ron ativa seu ataque War Spirit e Twin Fists e Zui também ataca e o monstro vai pra vala. Eis o plot twist. Rage derrubou seu escudo devido a um ataque que afetou seu status e por conta disso ficou petrificado. Millie pede pra Elisa curar Rage, visto que ela lida bem com petrificação. Ela tá toda borrada ali no canto e diz que vai fazer e o monstro vai até ela. Ron a defende metendo um socão no monstro. A tragédia, caras, ela tava se desenhando. Eis que Earth pediu pro pessoal
se abaixar enquanto ele carregava suas poções bomba. Isso deu tempo para Elisa se recompor e ajudar Raid. A luta prossegue e eles vencem o embate, mas ficam meio esbagaçados emocionalmente devido à tensão vivida. Enquanto eles se recompõem, Elisa pergunta por que Earth não usou as bombas antes. Ele explicou que elas eram arriscadas e que poderiam acabar causando danos à própria party. Zoe pede para Elisa parar de reclamar do Earth, ela diz que não estava fazendo isso. E Millie, bem, fica pistola e pede pra Crash fechar a matraca e bem, eles se calam. Elisa pede desculpas para Earth e ele apenas diz que eles não terminaram a masmorra ainda, dizendo que conta com a cura dela, meio que naquele tom de relaxa, tá de boa. E bem, parece que a party finalmente se entendeu e o melhor vai acontecer a partir de agora. E na cena a seguir vemos eles do lado de fora comemorando o fato de terem conseguido concluir o desafio. Eles se despedem e alguém aparece na surdina. A próxima cena vemos Earth na cidade olhando para alguns itens, sendo um arco japonês e uma espada Otachi. E enquanto Earth está divagando, alguém o aborda perguntando se ele é o Earth e ele dá aquela boa avaliada na moça, reconhecendo que ela não deve se tratar de uma jogadora. Ele confirma que é Earth e na sequência ele pergunta quem é ela. Ela diz apenas que se for explicar para ele entender, ela é como se fosse a irmã mais nova da fada rainha, e eu já pensei, cacete, será possível? Earth provavelmente pensou o mesmo e foi mais além, intuindo que dali tem tudo pra vir problemas. Ela diz que fica triste em vê-lo tão tenso, ele apenas pergunta os motivos dela ter vindo vê-lo. Ela responde de maneira vaga que foi por alguns motivos. Eis que a moça do nada manda que tem interesse nos lábios dele. Eu já mandei um eita! Earth pelo visto se abalou menos que o narrador, pois ao invés de espantar-se, mandou apenas uma pancada de leque na cabeça dela. A guria apenas diz que por ele ter batido nela com um leque, ele aparentou ser uma pessoa interessante, então ela imagina motivos pela irmã ter gostado dele. Mas o que está a moça, só o tempo dirá. Eis que o assunto muda de ares e a moça diz que a irmã dela mencionou a qualidade da comida de Earth e ela adoraria experimentar. Ele apenas recusou, dizendo que ele vai lidar com armaduras hoje. Ela disse que tá de boa ele ir até lá e ela iria junto com ele. Ela resolve apelar pro coração, dizendo que ela não tem muitas chances de sair como hoje e que portanto gostaria de olhar a cidade. Earth cede e permite. Na próxima cena vemos eles passeando pela cidade. Earth levou seu manto para a mercadora arrumar. A acompanhante dele, por sua vez, fica encantada com tudo que vê. A mercadora dá uma olhada e diz que o manto está todo esbagaçado e que sai mais barato comprar outro do que tentar arrumar. Nisso ele pede para ela uma nova armadura com pelo de pele de urso selvagem. Além disso, ele cedeu para ela prata para que ela confeccionasse a peça. O preço combinado ficou em 12.000 glu pela mão de obra e o resultado final seria um conjunto de armadura de couro reforçado com prata que resultou em 70 pontos de defesa. Terminada a discussão ali, a guria deu novos tons à frase: bora alimentar seu dragãozinho. Earth prepara para ela um bife de coelho pré-cozido na água com ervas. A guria come e obviamente se encanta e Earth fica feliz que ela tenha gostado. Após bater 3 pratadas, a nossa filhote de pedreira se satisfaz agradecendo pela refeição. Earth já entendeu que a saída dá prejuízo no rodízio e deixando isso de lado, ele perguntou se ela também era uma fada, visto que ela era irmã da fada rainha. Ela diz que não pode dar mais detalhes e também não pode dizer o nome verdadeiro, e o narrador vai à loucura nesse momento, pois não aguenta mais criar o texto sem saber exatamente como chamar essa criatura. Ela diz que é pra ele chamá-la como quiser e ele chama ela de Ryu-chan. Ela questiona a escolha do nome e ele diz que os chifres lembram o dragão japonês. Ela fica meio sei lá com tudo isso, dizendo que nunca a pessoa ganharia apelidos de um humano, finalizando dizendo que ela vai permitir que somente ele a chame assim, complementando dizendo que ela o visitará de vez em quando. Só diálogo de qualidade, família, tamo bem. Enquanto Earth implora mentalmente para que ela não cause problemas, vemos um anúncio importante para todos os jogadores e a cena, sem explicar nada, apenas cortou para Earth encontrando Black. E ele comenta sobre tal anúncio, aquele que a gente não faz ideia do que é, até que eles decidem explicar para nós. O anúncio está ligado a um aspecto oculto anteriormente no design do jogo. Earth explica que as habilidades evoluem conforme os players sobem de nível e aprendem técnicas, mas que havia uma condição que precisava ser atendida para aprender técnicas
técnicas mais fortes. Você precisava se especializar em um estilo de jogo. Se quisesse ser um lutador forte, precisaria aprender basicamente técnicas ligadas a isso. E o mesmo vale para alguém, por exemplo, que queira ser mago. Ele precisaria aprender apenas habilidades de magia. Earth decide que, apesar de ser importante se tornar forte e especialista em algo, ele quer continuar jogando o jogo do jeito que está jogando, sendo artesão, produzindo comidas, lutando e tal. Então ele decide que ele ficará desse jeito mesmo. Na próxima tela vemos Earth pegando sua armadura nova e ele ficou muito feliz porque ela ficou muito legal. Earth comemora com o fato de que a mesma concede não apenas aumento de capacidade defensiva, mas também bônus de durabilidade e aumento de motivação. Na sequência, a artesã pergunta o que ele pretende fazer com a armadura anterior, e ele diz que pretende arrumá-la. Ela diz apenas que ficará super feliz se ele fizer bom uso de sua armadura atual, assim como fez a anterior. Earth então divaga que nesse jogo ele pode tocar diretamente no seu próprio equipamento, o que talvez seja isso que o deixe tão apegado às coisas, afinal, eles existem para ele. Na cena a seguir, ouvimos alguém chamar por Earth e quando ele se vira, descobrimos que ela é a rainha das fadas. Ela diz a ele que tem algo que precisa contar a ele e menciona que colocará uma barreira. Ela começa inicialmente pedindo desculpas, visto que ele nunca conseguirá fazer um contrato com uma fada. Earth se espanta e pergunta os motivos disso, se é por elas odiarem ele demais, e ela diz que é justamente o contrário, é porque as fadas amam ele demais. Earth fica sem entender patavinas. Ela continua dizendo que pretendia apresentá-lo a uma fada que poderia fazer um contrato com ele. Ela inclusive diz que pretendia que ele escolhesse alguma das fadas superiores ali do grupo que está com ela. A do cabelo verde ali afirma que todas elas amariam fazer um contrato com ele. Aí a fada rainha explicou que cerca de 80% do reino descobriu sobre isso e que está querendo firmar um contrato com Earth, e eu só me questiono qual é o perfume desse cara. Ela continua e diz que o problema de Earth firmar um contrato com alguém é que isso vai gerar revolta em quem não firmou, portanto melhor se ninguém firmar contrato com ele. Earth apenas entende as circunstâncias e diz que está tudo bem, visto que não há o que fazer. Ela questiona se ele não se chateia por conta disso, visto que a falta de um contrato com uma fada pode tornar as batalhas dele ainda mais difíceis. Earth, como provavelmente é um lascado na vida real, já se conformou que a vida nos jogos pode ser tão amarga e punitiva quanto ela. Ele ainda diz que pode ser interessante viver assim, ou seja, ele é um lascado, só um lascado diria isso. A fada se surpreende com o fato de Earth ser realmente diferente e ela diz que vai tentar compensá-lo com poder para ajudar um pouco durante a jornada. Ela pede a mão de Earth e ele dá, e ela lhe concede 2 poderes. Ela diz que essas duas técnicas são recriações de habilidades poderosas criadas na época da 21ª Fada Soberana, sendo a primeira chamada Seven Falling Stars, que basicamente acerta um inimigo com 7 flechas consecutivas num período de 30 segundos. Uma vez ativado, o alvo toma um dano aumentado, e a outra é a Sacrifice Bow. Ela se ativa com um custo de 90% do HP máximo de Earth, 100% do MP máximo e a destruição do arco atualmente equipado. E com isso ela atinge uma flecha poderosa e eu só pensei no quão punitivas são as condições para utilizar essa técnica, fazendo realmente jus ao nome Sacrifice. O ideal é usar essa flecha apenas se for o último do último recurso. A fada diz para ele não se preocupar, pois o HP e o MP retornam com o tempo, porém a preocupação de Earth é justamente com o arco, visto que esse não volta mais, e como ele mencionou outrora, o quão apegado ele é com sua arma, é complicado decidir usar essa habilidade. Ao final ele diz para a fada rainha que ele não sabe se utilizará o Sacrifice Bow, mas que irá praticar os Seven Falling Stars. A fada apenas pediu para manter tudo isso em segredo e ela na sequência mencionou o fato de que a partir da próxima atualização o Reino das Fadas estará disponível para todos os aventureiros. Earth fica feliz e a Rainha das Fadas o convida para visitá-los quando o caminho estiver disponível, que eles ficarão felizes em recebê-lo. E antes de se despedir, Earth dá um presente para eles, ele dá comida para todas as fadas. Eles agradecem e Earth diz que na próxima vez eles irão se ver provavelmente no Reino das Fadas. A do cabelo verde ali já foi meio atrevida e disse que talvez não, pois elas podem vir escondidas visitá-lo. A rainha fica pistola e dá um chamado na moça. O episódio finaliza com as duas discutindo e Earth se questionando sobre o quanto as coisas ficarão agitadas no Reino das Fadas. E aí galera, quais são as expectativas de vocês para a próxima atualização? Vocês acham que a suposta irmã da Rainha das Fadas vai desempenhar um papel importante
importante na trama. Se vocês querem descobrir como tudo isso vai se desenrolar aqui comigo, comentem que vocês querem a parte 9 para que eu possa trazer para vocês. E para finalizar, vou deixar um desafio para vocês. Se esse vídeo bater 100 likes, como agradecimento, irei trazer uma série nova aqui pro canal que com certeza vocês vão adorar. Um forte abraço e até a próxima.